que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Corpo de Bombeiros inicia vistoria em estabelecimentos comerciais do bairro de Campinas, em Goiânia. Centro de referência em ortopedia e fisioterapia apresenta problemas de infraestrutura. E ainda a inflação desacelera em junho e marca um dos índices mais baixos dos últimos meses. O que foi notícia em Goiânia você acompanha agora no Jornal da Fonte. O Corpo de Bombeiros iniciou uma operação denominada Projeto Edificação Segura, organizada para vistoriar estabelecimentos comerciais localizados no bairro de Campinas, em Goiânia. A ação acontece justamente por concentrar um grande número de atacadistas no bairro, no qual houve 2 grandes incêndios no ano passado e um no mês de junho desse ano. O projeto Edificação Segura, com foco nos estabelecimentos comerciais de Campinas, tem a ação de conscientizar comerciantes e comunidade quanto à necessidade de observarem as normas previstas em lei para a segurança das atividades. 72 bombeiros, durante 3 dias, devem realizar cerca de 1.000 vistorias técnicas. Nos estabelecimentos, os bombeiros estão verificando extintores e o certificado de conformidade, o SERCOM, documento que comprova as condições de segurança contra incêndio previstas na lei. No mínimo, eles têm que estar de acordo com a nossa legislação, que é ter os extintores bem especificados, bem demonstrados ali no local, ter o sistema de combate a incêndio, se for uma loja grande, um sistema fixo de combate a incêndio, iluminação de emergência, saída de emergência bem especificada, detector de fumaça, tudo isso eles têm que ter para poder minimizar uma situação de sinistro. Campinas, por ser um bairro histórico, possui muitas edificações antigas que não atendem às normas de segurança contra incêndio, e isto é uma preocupação para os bombeiros. Vários incêndios em grandes lojas atacadistas já aconteceram na região. O último foi no início do mês de junho. Um incêndio de grande proporção destruiu uma loja atacadista. A inspeção pode ser solicitada pela empresa para a emissão do SERCOM, por iniciativa da própria corporação ou através de denúncia anônima feita pela população. Aquelas pessoas que perceberem que existe algum estabelecimento funcionando de forma irregular, é só ligar 193 ou 3201-2216, que nós estaremos prontos a mandar uma equipe lá e averiguar o que está acontecendo no local. Em caso de algum estabelecimento não estar dentro das normas, os bombeiros irão notificar os proprietários para possíveis adequações. E 3 rapazes foram detidos pela polícia por suspeita de praticarem roubos a passageiros do transporte coletivo de Goiânia. 2 deles usavam a réplica de arma de fogo para intimidar os passageiros. Moisés Pinheiro e Lucas Oliveira, ambos de 18 anos, além de um menor de 16, cometeram o crime na noite da última segunda-feira, próximo ao terminal Novo Mundo. Com réplicas de arma de fogo, o trio abordou passageiros, que foram obrigados a repassar seus pertences. A partir do rastreamento do ADEPAI, os agentes localizaram o grupo. E daí para frente foi só a gente montar uma campana e aguardar o retorno desses meliantes às suas residências. De acordo com o delegado, as investigações têm indicado que o menor é o líder do grupo. Pela atuação, pela configuração, o formato que eles se comunicam entre eles, dá a impressão de que quem lidera o grupo é exatamente o menor infrator. É uma situação muito triste de a gente observar. Natural do Maranhão, Moisés foi encontrado portando a identidade de Lucas. Ele teria perdido o documento pessoal na pecuária. Quanto ao arrastão, o jovem, que não tinha passagem pela polícia, afirma que não tem participação alguma. Eu fui para a casa dele aí, com ele lá, para mim ir embora. Aí quando chegou na casa dele lá, a polícia chegou lá, invadindo lá, e achou estranho aí na casa dele. Você participou do assalto? Não. Nessa hora todo mundo vira santo, né? Uma das principais unidades públicas de atendimento a vítimas de fraturas em Goiânia está com problemas de infraestrutura. O Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia, situado no bairro de Campinas, atende cerca de 7.500 pessoas por dia.
O CROF, Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia, é a única unidade pública da região que atende determinados casos de ortopedia. Mensalmente são atendidas 7.500 pessoas de Goiânia, de cidades do interior do estado de Goiás e às vezes até de outros estados. Todos os pacientes com lesões de baixa e média complexidade são atendidos na unidade. O CROF recebe os pacientes encaminhados pela regulação e também a demanda livre. E na verdade é o único do estado com esse perfil, né? Então acaba a demanda sendo grande, mas tem resolutividade. Pode ter falha aqui, acolá pequena, porque isso acontece, mas temos atendido da melhor maneira possível. Realizando cerca de 350 atendimentos diários, a unidade é responsável por desafogar diversas unidades hospitalares. A UC, por exemplo, é de alta, média, alta e alta complexidade. Traumas, né, politraumas, né? Esses deve e tem que ser resolvido lá. Mas nós fazemos serviço de redução, engessamento, radiologia, de imagem, né? Enfim, temos dificuldade, temos problema, por isso que a gente está tentando melhorar. Um dos problemas do CROF são os pacientes vindos do interior sem passar pela regulação. Segundo o diretor-geral, muitos pacientes são deixados na unidade sem nenhum amparo. Muitos prefeitos ainda acham que comprou ambulância, pois dentro o problema está resolvido, né? E o quadro do paciente piorando, né? Então chega aqui, não é daqui, mas não pode, tem que ser primeiramente atendido, fazer avaliação, medicação e depois encaminhar. O tempo que se perde, se poderia ir direto, né? Então o interior faz muito disso. A unidade também é antiga e conta com uma estrutura precária, o que acaba gerando dificuldades no atendimento. Mas, de acordo com Eduardo Abraão, uma reforma na estrutura do prédio está prevista para começar no mês de agosto e deve melhorar a qualidade do atendimento prestado. Nós vamos melhorar, reformar e ampliar para ter mais condições de trabalho, né? Com salas maiores, com recepção maior, né? Com unidade de reanimação melhor, com entrada separada de ambulâncias, a demanda espontânea e demanda regulada que vem geralmente de ambulâncias, né? Enfim, auditório para recapacitar e o acolhimento dos servidores, né? Enfim, para dar melhor condições de atendimento. E a seguir, inflação desacelera em junho, marca um dos índices mais baixos dos últimos meses. Hortifruti são os principais responsáveis pela queda. Continue conosco, nós voltamos já. Fabiano, gerente da Saga Hyundai Anápolis. HB20 com condições que você não imagina. É aquele atendimento que só a gente tem. Saga Hyundai. Venha logo para a Saga Hyundai, venha buscar o seu. Culto da Família é neste domingo, às 10 da manhã. Venha, receba a bênção do Senhor, participe. Informações 3240-4900. Toda a América Latina já acompanha a programação da Fonte TV através do satélite B4 Star One Digital, Brasilsat B4. O compromisso da Rede Fonte é com a excelência em seus serviços. Por isso, a qualidade de som e imagem é vista e aprovada por quase 20 milhões de pessoas que estão sintonizadas em nossos programas. Assista e participe da programação da Rede Fonte, que melhora e inova a cada dia por você. E a Secretaria da Saúde alerta a população para a importância de estar com a vacina contra a febre amarela em dia, principalmente nessa época de férias, quando muita gente viaja para fora de áreas urbanas. A vacina deve ser aplicada 10 dias antes da viagem
para as áreas de risco de transmissão da doença. Com o vírus urbano erradicado em 1943, a preocupação ainda consiste em relação à modalidade silvestre do vetor, que pode ser encontrado em macacos, sendo transmitido por mosquitos. Com a chegada do mês de julho, em que há as férias escolares, a preocupação aumenta, pois cresce a procura por tais ambientes. Em Goiás, o último surto de febre amarela ocorreu em 2008. Naquele ano, 17 pessoas contraíram a doença, sendo que 10 morreram. Para se proteger do perigo, basta buscar qualquer unidade de saúde. A vacina é fornecida gratuitamente para maiores de 9 meses de idade e vale por 10 anos. Que a pessoa começa a ter quadros de hemorragia na pele, hemorragia principalmente no aparelho gastrointestinal, gengiva, defeca com fezes. Você pode evoluir para um comprometimento, no caso extremamente grave, do fígado, do rim, de outros órgãos, pulmão e tudo mais, você entra num quadro de falência, choque e óbito. Apesar da gravidade da doença, muitas são as pessoas que não estão com o cartão em dia, o que é visto com temor pelo setor de imunização, que reforça o chamamento. A gente quer realmente conscientizar a população que não é só no momento que eles realmente vão viajar mês de férias, mas que é uma vacina que está no calendário de rotina. E as pessoas precisam ter consciência que precisam se vacinar, não só da febre amarela, como também outras. Para ganhar aliados, a Secretaria desenvolveu o site amarelouperdeu.com.br, onde há todas as informações úteis relacionadas ao assunto febre amarela, além de um jogo virtual voltado para o público infantil. Neste, a criança terá que destruir o mosquito, que pode transmitir o vírus do macaco para humanos. O jogador também receberá bônus se pegar vacinas. E você já teve os seguintes sintomas: olhos vermelhos e cheios de secreção. Isso pode ser sinal de conjuntivite. A conjuntivite é uma infecção ou uma inflamação na conjuntiva dos olhos. Para falar mais sobre a tal conjuntivite, eu converso agora com a doutora Luciana Barbosa, ela que é oftalmologista do Banco de Olhos. Doutora Luciana, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Ismar. Boa noite, telespectadores da Rede TV. Pois é, quando a gente fala sobre conjuntivite, sobre olhos, né, a questão do olho, o olho é um dos órgãos mais sensíveis que nós temos, e a conjuntivite é uma doencinha um pouco complicada, um pouco de carne de pescoço, né, atrapalha muito. Quais são aí os principais sintomas dessa doença, doutora? Bom, os sintomas principais da conjuntivite, né, o olho vermelho, a pessoa tem uma sensibilidade maior à luz, uma sensação de areia nos olhos e a pessoa tem secreção nos olhos, ou seja, acorda com o olho pregado, uma quantidade de remela a mais do que o normal. Os olhos ficam inchados, edemaciados e isso incomoda muito no dia a dia do paciente. Ao longo do dia, para quem tem conjuntivite, a senhora citou a questão da secreção das remelas, se aumenta a produção ao longo do dia dessas remelas? Como que funciona? Depende da conjuntivite, né? Já que nós entramos nesse assunto, ela pode ser bacteriana, pode ser alérgica e pode ser viral, que é a conjuntivite mais comum, principalmente nessa época do ano. Então, a secreção ela pode ou não aumentar, mas normalmente à noite ela aumenta mais ainda e acorda com o olho bem pregado. E qual dessas três formas de conjuntivite, se é que existe uma pior do que a outra, apresenta uma incidência de complicações maiores? Qual que é a pior delas? Bom, a conjuntivite viral é a conjuntivite que tem uma contaminação maior da população. Por isso é importante a população estar atenta nessa época do ano. Nessa época que as crianças estão de férias, que tem muita aglomeração em piscinas e o vírus está aumentado nessa época do ano. Então é importante os pais terem cuidados, porque você pode pegar através do contato direto ou indireto. Então a pessoa coçou o olho, pegou em algum objeto, numa maçaneta, outra pessoa chegou ali, encostou e contaminou. Quer dizer, ninguém está imune à conjuntivite. E a conjuntivite viral, vamos dizer assim, é a que mais incomoda. A bacteriana seria a mais grave, que tem que usar antibióticos, às vezes outro tipo de medicamento. Porém, a viral que acomete a população de modo geral e se alastra com maior facilidade. Agora, tem essa questão que a senhora citou de piscinas e estamos ao vivo para todo o Brasil via satélite, muita gente aí nos assistindo e muita gente indo para clubes, né, para colônias de férias nos locais onde não tem aí, por exemplo, não são regiões litorâneas, igual aqui em Goiás, né, aqui em Goiânia especificamente, as pessoas vão muito para clubes, as crianças. Quer dizer, então, que a piscina pode transmitir a conjuntivite? Pode transmitir a conjuntivite, exatamente pelo contágio. Entrou com o olho com o vírus ali, então entrou em contato com a água, se o outro coleguinha estiver ali do lado, vai pegar essa conjuntivite, esse vírus. É mais complexo do que eu imaginava, viu, doutora Luciana? Agora, a conjuntivite, quais são as formas de tratamento
da conjuntivite de uma maneira geral? Bom, se for conjuntivite alérgica, antialérgico. Se for conjuntivite bacteriana, colírio de antibiótico. Agora, a conjuntivite viral, ela é igual à gripe. Não tem nenhum tratamento específico para ela. Através dos sintomas, tratamento para dor, para o olho vermelho, normalmente lá autolimitada, a pessoa só usa uma compressa de água gelada, filtrada. E só se tiver aumento dos sintomas, esse paciente deverá ser reexaminado para entrar com algum colírio específico que pode estar com alguma complicação do vírus em si. Existem alguns casos, é possível que a conjuntivite propicie a cegueira na pessoa? Normalmente, a conjuntivite ela é autolimitada e benigna, porém, em alguns casos raros, pode acontecer de ter alguma gravidade, alguma complicação que pode levar à cegueira. Mas normalmente não acontece isso, não é o comum. Mas a senhora já viu casos na literatura médica de pessoas... casos específicos de complicações, né? Que às vezes o paciente não tem cuidado, complica com outras doenças, com alguma outra úlcera, com algum outro machucado. Mas normalmente a conjuntivite em si, ela não leva à cegueira normalmente. Existe incidência? Uma pessoa, por exemplo, que já teve conjuntivite, ela pode voltar a ter no futuro? Exatamente, pode voltar a ter no futuro. Porque ela não fica imunizada para aquele vírus, nem para aquela bactéria. Então, ela pode ter uma conjuntivite hoje e daqui 2 semanas, 3 se reinfectar. Quer dizer, então, que toda essa sensação de areia nos olhos, essa sensação complicada aí, pode se complicar novamente para a pessoa? Se ela entrar novamente em contato com o vírus ou com outro vírus, né, que tem vários tipos de vírus que podem causar conjuntivite, os vírus eles têm uma mutação, então ela pode se reinfectar sim. Muita gente, quando tem algum problema no olho, corre na farmácia e já vai comprando qualquer colírio. Eu queria que a senhora explicasse para a gente se o uso incorreto do colírio, falando aqui de conjuntivite especificamente, tratando sobre o assunto, se isso pode provocar algum dano à visão, aos olhos da pessoa de uma maneira geral. O uso incorreto de colírio, sem prescrição médica, pode levar a danos sérios na visão. Então, às vezes, o paciente não precisa daquela medicação vai piorar o quadro. Por isso que é importante a consulta com o seu oftalmologista de confiança. Teve conjuntivite? Vá ao oftalmologista, que ele vai poder diagnosticar a causa dessa conjuntivite e dar o tratamento específico para cada uma delas. A conjuntivite ela pode chegar ao extremo de os tratamentos medicamentosos não funcionarem e ter que haver a cirurgia propriamente dita? Normalmente a conjuntivite ela não leva à cirurgia. Só em casos de complicações sérias do vírus, que o paciente às vezes usou algum medicamento inadequado, que pode chegar a ter que fazer algum tipo de cirurgia. Doutora Lúcia, nós estamos falando de um assunto muito importante e para as pessoas que nos assistem nesse momento, gostaria que a senhora reiterasse, a senhora relembrasse aqui os sintomas da conjuntivite para a pessoa, quando ter, já procurar um médico ao invés de se automedicar. Olho vermelho, se tiver com sensação de areia nos olhos, com secreção nos olhos e que a luz estiver incomodando, essa pessoa pode procurar o seu oftalmologista de confiança para cuidar da sua saúde ocular. Ficam as dicas aí para você e cuidado com as piscinas nessa época de férias. Nós agradecemos a participação da médica oftalmologista Luciana Barbosa. Obrigado pelas informações. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Olha, a inflação do mês de junho desacelerou. O índice foi um dos mais baixos dos últimos meses. Os hortifrutis foram os principais responsáveis pela queda. Itens como o tomate e a batata ficaram de 10% a 14% mais baratos. O índice de preço ao consumidor apurado em junho foi o menor dos últimos 11 meses, tendo variação de 0,15%, bem abaixo da taxa de maio, que foi de 0,79%. De acordo com o estudo divulgado pelo Instituto Mauro Borges, o grupo de alimentação foi o grande responsável pela queda do IPC. Nós pesquisamos em torno de 72 itens, para calcular a inflação do grupo de alimentos. 34 itens, 34 produtos tiveram recuo de preço. Então, a dona de casa certamente encontrou na feira, no supermercado, preços mais baratos nas hortaliças, nas frutas, nas carnes. Entre os alimentos que apresentaram queda de preço, se destacam o tomate, que teve recuo de 18%, seguido da batata inglesa, que diminuiu 14%, a laranja, 15%, e o feijão carioca, que ficou 8% mais barato no mês passado. A cesta básica de junho também apresentou queda, custando R$ 253,71, quase R$ 7,00 mais barato se comparado a maio. O grupo que apresentou maior aumento de preço foi o de vestuário,
Comprar roupas e calçados em junho ficou 3,16% mais caro, bem acima da variação de maio, que foi de 0,21%. O clima, que ficou mais frio em junho, acabou favorecendo essa alta de preço. Todos os itens, roupas, calçados, acessórios, chegaram no mercado mais caros por conta do inverno, né? Então, essa foi uma surpresa. Então, esse foi o contrapeso, né? O grupo de vestuário. No acumulado do ano, a inflação registrou um índice de 4,28%. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã, ao 12h45, no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, você acompanha os principais destaques do futebol com Luiz Duarte e toda a sua equipe com o programa Na Marca do Pênalti. Obrigado pela sua audiência, o melhor dessa noite para você e até amanhã.